sou o professor Írio, é uma satisfação estar conversando com vocês nesta videoaula cujo tema é Fundamentos Legais da SAM. Vejam, nesta aula nós vamos tratar, eu diria assim, de 3 pontos fortes. Um primeiro ponto são os antecedentes, depois a legislação no Brasil e, por que não, um terceiro ponto eu chamaria de a efetivação da lei no Brasil. Sobre os antecedentes, é interessante nós percebermos que tem alguns aspectos, alguns instrumentos, eu diria assim, internacionais, que por sua vez têm uma estreita relação e são os mesmos instrumentos do direito humano à alimentação adequada. Por isso, quando nós falamos em segurança alimentar e nutricional, os fundamentos legais dela, eles são praticamente os mesmos que são os fundamentos do direito humano à alimentação adequada. Por isso, numa retrospectiva histórica relativamente rápida, eu diria assim, é importante nós olharmos no pós-guerra, mais precisamente em 1948, quando surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal, além dela declarar um conjunto de princípios importantes em torno dos direitos humanos, ela no seu artigo 25 declara que toda pessoa humana tem direito a vestuário, a lazer, a moradia e a alimentação. Portanto, é um dos primeiros instrumentos que explicita formalmente, em força legal, jurídica, o direito humano à alimentação adequada. Na sequência, e inclusive como forma de tornar mais operativo esse princípio geral, em 1966, a ONU implementou o chamado PIDESC, é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto, no seu artigo 11, ele fala, além de afirmar o direito humano à alimentação, ele trabalha 2 dimensões do direito humano à alimentação. A primeira, que é de que todo cidadão tem o direito de estar livre da fome, e a segunda dimensão é de que o direito humano à alimentação adequada precisa ser realizado como um direito de modo mais abrangente. Então, portanto, essas 2 dimensões foram afirmadas no artigo 11 desse pacto internacional. O Brasil veio ratificar esse pacto em 1992. Diga-se de passagem, a partir de 92, a maior parte dos pactos, tratados, acordos e convenções internacionais foram ratificados pelo governo brasileiro. Tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula têm sido, eu diria assim, ousados na ratificação dos pactos e tratados internacionais, o que é muito bom do ponto de vista da segurança alimentar e, por que não, dos direitos humanos em geral. Se nós olhamos um pouco mais adiante, já no final da década de 90, nós tivemos, em âmbito também internacional, da ONU, um importante documento que se chama Orientações Gerais para o Direito Humano à Alimentação Adequada, também chamado Comentário Geral. Esse Comentário Geral número 12, ele trata, eu diria assim, de responder aquilo que no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ficou um tanto vago e geral. Lá foi afirmado como princípio orientador, agora no comentário é afirmado na sua efetivação, eu diria assim, os desdobramentos da compreensão e da prática do direito humano à alimentação estão muito bem detalhados no Comentário Geral número 12 de 1998. Ainda no âmbito das Nações Unidas, mais precisamente da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, em 2004, eu diria assim, em boa parte também por uma conquista da sociedade civil, da pressão da sociedade civil, em 2004 a FAO editou o que se chamou de Diretrizes Voluntárias para a Realização do Direito Humano à Alimentação no contexto das políticas públicas e de segurança alimentar. Portanto, eu diria assim, as diretrizes voluntárias não têm força de lei, mas elas são um documento importante que tenta traduzir no chão da vida aquilo que no comentário geral foi detalhado como importantes dimensões do direito humano à alimentação adequada.
Portanto, as diretrizes têm essa força, eu diria assim, de orientação de políticas públicas, e os estados que fazem parte da ONU e da FAO, portanto o Brasil é signatário dos tratados e acordos, por isso ele também é signatário dessas diretrizes. E elas então orientam as políticas públicas nos estados. Pois bem, eu diria assim, esses são antecedentes internacionais importantes, mas que nós não podemos ignorar quando nós falamos em segurança alimentar e nutricional, porque eu diria assim, isso é preciso ser levado em conta como pano de fundo indispensável na compreensão e na efetivação das políticas de segurança alimentar no Brasil.